Para os irmãos terem uma ideia, hoje já é a quinta terça-feira que nós estamos dedicando-nos ao estudo de Atos dos Apóstolos. O ano passado, irmãos, essa dedicação foi com o livro de Apocalipse. Os irmãos sabem que no Novo Testamento temos apenas 2 livros. Os irmãos sabiam disso, irmãos? Irmãos sabiam que no Novo Testamento nós temos apenas 2 livros? Quais são os 2 livros do Novo Testamento, irmãos? Quais são os 2 livros? Estamos em doutrina, vamos lá. Quais são os 2 livros do Novo Testamento? Irmãos sabem? Eu acabei de falar. Atos e Apocalipse. Os demais são evangelhos e epístolas. Tá bom? Então, os 2 únicos livros é o livro de Atos e o livro de Apocalipse. Os demais são evangelhos e epístolas. Quando você for ler a Bíblia, você não diga, vamos ler aqui no livro de Lucas. Diga, Evangelho segundo São Lucas. Quando você for ler as cartas de Paulo, ou de Pedro, ou de João, ou de Tiago, você não diga, vou ler o livro de Lucas, ou melhor, o livro de 1 aos Coríntios, o livro de 2 aos Coríntios. Diga, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, e carta ou epístola, que é a mesma coisa, de Tiago, aos Hebreus e assim por diante. Os 2 livros são apenas Atos dos Apóstolos e Apocalipse. Muito bem. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é o livro, irmãos, que mostra o ímpeto, a força, a ousadia, o entusiasmo da igreja que tinha acabado de ser inaugurada no Pentecostes. E ela, irmãos, traz para nós uma base, uma direção de como deve ser os moldes da igreja do Novo Testamento, da qual nós fazemos parte. Nós estamos, irmãos, parados aqui há 3 estudos no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo 2, irmãos, como nós já dissemos, ele é muito conhecido pela descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando ali houve aquele grande milagre do falar em línguas, dos irmãos verem as labaredas ou línguas de fogo repartidas sobre a cabeça dos 120 irmãos que estavam no cenáculo reunidos, buscando o poder do alto. Mas também, irmãos, temos outras doutrinas que nós aprendemos no livro de Atos, no capítulo 2. Por isso que nós estamos há 3 terças-feiras seguidas, pulando a da semana passada, mas detidos aqui, irmãos, e não conseguimos sair. Por quê? Tem muita coisa boa aqui ainda. Não é só o Pentecostes, não é só a descida do Espírito Santo, que é maravilhosa, obviamente, mas temos muito mais aqui. Na semana passada, irmãos, nós paramos no versículo de número 15, ou 16 e 17, quando nós falamos, irmãos, sobre a importância do conhecimento da Bíblia, porque o apóstolo São Pedro, ele se torna ali, irmãos, um grande defensor do Evangelho. Pedro agora estava cheio do Espírito Santo, estava, irmãos, confirmado como liderança, uma das lideranças da igreja. O apóstolo São Pedro, irmãos, já não era mais aquele homem afoito, já não era mais aquele homem, irmãos, como nós dissemos outra vez, 8 ou 80 agora. Pedro, a unção de Deus estava sobre Pedro, e Pedro, irmãos, agora, Deus não anulou a personalidade de Pedro. Anote bem isso, irmãos. Deus não muda a nossa personalidade. Ele muda o que, irmãos? O nosso caráter. Bem? Guarde bem isso. Deus não muda a nossa personalidade. Eu sou tímido, eu sou tímida, eu sou um pouco afoito, eu sou um pouco duvidoso, devagar. Deus não muda isso, irmão. Deus não muda isso. Por que Deus não muda? Os irmãos sabem por que Deus não muda a personalidade? Não sabe?
Porque a personalidade foi criada antes de você nascer. Salmo 139, a Bíblia diz que todos os nossos dias foram um a um sendo anotados no livro de Deus. Leia lá o Salmo 139 na sua casa depois, você vai ver. A personalidade não muda. Agora, o caráter Deus muda. Por isso que lá em Efésios, Paulo fala assim, olha, aquele que roubava, não roube mais. Antes, faça o que for útil com as suas mãos. Isto, ele tinha um caráter, a pessoa tinha um caráter de ladrão. Mas não é a personalidade de ladrão, é o caráter. Ele aprendeu a fazer isso. Aprenda bem, caráter é aquilo que você aprende. Personalidade é aquilo que você nasce. Certo? Caráter, que tem a ver com característica. Personalidade, obrigado, irmão, é aquilo que Deus já escreveu em você. Por exemplo, irmãos, o apóstolo Pedro. Deus precisava de alguém como Pedro. Os irmãos já imaginam, irmãos, o evangelho sem o ímpeto de Pedro? Nós não iríamos saber, irmãos, que dá para passar a noite inteira sem pescar nada, mas debaixo da unção e da palavra de Deus, você pesca pela manhã um resultado melhor do que é esperado à noite. Sem a ousadia e sem a dúvida de Pedro, nós não iríamos saber, não é? Os irmãos não iriam saber, por exemplo, que nós, irmãos, podemos estar nas mais altas nuvens, mas se não tomarmos cuidado, estamos hoje dizendo, Senhor, olha, pode contar comigo, mas daqui a pouco estamos negando a Jesus. Sem o apóstolo Pedro, nós não iríamos conhecer isso. Portanto, irmãos, Deus já no seu plano eterno, já moldou a personalidade de Pedro, para que nós aprendêssemos essas coisas. Lição para nós. Tem muitas pessoas, irmãos, que falam assim, olha, eu gostaria tanto que Deus mudasse o meu jeito de ser. Olha, eu sou tão tímido, ou às vezes eu sou tão impetuoso. Irmãos, não se preocupe tanto com isso não. Se preocupe, irmãos, em fazer a vontade de Deus, porque você é uma ferramenta diferente do seu irmão. Você é uma ferramenta diferente da sua irmã. Deus te chamou com uma personalidade, Deus te formou com uma personalidade. Glória ao nome do Senhor. João, irmãos, como que era a personalidade de João? João, ele era aquele, irmãos, que se reclinou na Santa Ceia, no peito de Cristo, no peito do Salvador. Olha, irmãos, como ele era uma pessoa mais tranquila, não é? E Tiago, irmãos, Tiago, irmão de João, e o próprio João, em algum momento, irmãos, quiseram matar os samaritanos, porque não deram pousada ao Senhor. Então, os irmãos vejam que há um ímpeto ali, tá bem? Então, nós aprendemos isso aqui. O apóstolo Pedro agora, irmãos, ele está, irmãos, defendendo a fé apostólica, e ele traz uma palavra muito importante aqui, versículo de número 17 da leitura que nós fizemos, e nos últimos dias acontecerá. Irmãos, onde começou esses últimos dias? Quando começou esses últimos dias? Exatamente no Pentecoste. Porque o apóstolo Pedro, ele fala, isto, olhe, isto, ou seja, aquilo que você está vendo agora, se fosse isso, I-S-S-O, era depois, mas isto é agora. Então Pedro está dizendo, os últimos dias acabaram de começar. Os últimos dias da igreja, os últimos dias, irmãos, da graça, da redenção, começaram no Pentecostes. Irmãos, isso aqui tem uma riqueza tão grande. Qual é a riqueza que temos aqui? Irmãos, se os últimos dias foram lá no Pentecostes, imagina quais são os dias que nós estamos vivendo. Glória ao nome do Senhor. Os irmãos talvez não saibam, mas há o relógio do Apocalipse. O relógio do Apocalipse. Quem já ouviu falar do relógio do Apocalipse? Quem já ouviu falar? Olha lá, está lá o irmão Cláudio. O relógio do Apocalipse, irmãos, ele não é feito por pessoas que creem na Bíblia exatamente. Mas, irmãos, com
as marés, com as enchentes, com os terremotos, com a guerra. Este relógio, eu não me lembro em que cidade que é, mas é um relógio mundialmente conhecido, depois eu vou trazer esta reportagem para os irmãos. Este relógio, chamado relógio do Apocalipse, ele vai medindo, irmãos, como que está o destino da humanidade em direção à destruição. A destruição, ela está anotada no meia-noite deste relógio. Em janeiro deste ano, os irmãos saibam que, por causa das calamidades que vem acontecendo no mundo depois de 2020, 2021, o ponteiro deste relógio do Apocalipse, ele andou mais um pouquinho. Ele está, irmãos, a poucos segundos de chegar, irmãos, na meia-noite, que é a destruição. Olha, irmãos, e são pessoas que não creem exatamente na Bíblia, que criaram este relógio do Apocalipse. Aí, irmãos, eu olho para o que está acontecendo de escândalo, eu olho para o que está acontecendo de apostasia, eu olho para o que está acontecendo, irmãos, de esfriamento de amor, eu olho para o que está acontecendo, irmãos, para homens amantes de si mesmo, eu olho para o que está acontecendo, irmãos, para com o pecado que está desenfreado e as pessoas amando cada vez mais o pecado. E aí, irmãos, brota dos meus lábios, brota do meu coração a palavra Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus está às portas, glória ao nome dele, bendito seja o Senhor. Nos últimos dias, diz Deus, Pedro, ele, irmãos, referenda a palavra de Joel, glória ao nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Irmão, deixa eu perguntar para você, a volta de Jesus ainda te anima? Aleluia, a volta de Jesus ainda, irmãos, faz você sentir saudade do céu, ou essa esperança já saiu do seu coração? Se depender de mim, irmãos, goste quem gostar, enjoe quem enjoar, mas eu vou continuar dizendo, eu continuo esperando Jesus voltar hoje, e é o arrebatamento da igreja que eu estou pregando, glória ao nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Muito bem, e nós falamos então, a semana retrasada, sobre Hebreus 1:1, que fala que nos últimos dias, irmãos, o Senhor Jesus revelou a vontade do Pai. Nós falamos também de 2 Timóteo 3:1, onde fala, irmãos, nos últimos dias apostatarão da fé. 2 Pedro 3:3 nós lemos também. E agora, irmãos, nós vamos falar sobre do meu Espírito derramarei. Deus quer dar em abundância, e nós falamos aqui um pouquinho, irmão, semana retrasada, no capítulo 43 de Isaías, quando Deus quer derramar sobre nós rios da graça. Abre lá a sua Bíblia, irmãos, Isaías capítulo 43, versos 18 a 19, e Isaías 44, versículo 3, glória a Deus, e depois, irmãos, Ezequiel 37, glória a Deus, e versículo 10, glória ao nome do Senhor. Isaías 43, 18 e 19, pode ler, por favor. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto, Aleluia. rios no ermo. Amém. Este versículo é a inspiração para aquele hino que a nossa juventude canta, Caminho no Deserto. Muito bem. Aqui está falando, irmãos, de águas, está falando de rios, está falando de abundância espiritual. Ei, igreja, escute, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer para os irmãos, nós estamos, irmãos, perdendo um tempo precioso, achando, irmãos, que é um avivamento de fora para dentro que vai acontecer. Esse avivamento caudaloso, esse avivamento abundante, ele tem que começar na nossa alma, ele tem que começar lá na nossa casa. Quando a gente dobra o nosso joelho em casa, a gente tem que sentir a presença de Deus. Deus quer fazer fluir um rio dentro de nós, glória ao nome do Senhor. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, Deus tem nos mostrado, irmãos, pessoas que vêm para o culto só para observar.
Deus tem nos mostrado pessoas que vêm para o culto só para sair criticando que o culto foi frio. Deus tem mostrado a nós pessoas, irmãos, que vêm no culto só para julgar o culto, o jeito que o pastor dirige o culto, o jeito que a irmã rege, o jeito que o jovem rege. Irmãos, deixa eu te dizer, não perca tempo, meu irmão, não perca tempo, minha irmã, glória ao nome do Senhor. Os olhos do Senhor estão postos neste lugar. Ei, escute o que eu estou dizendo, irmão. Talvez não seja para você essa palavra, talvez seja para alguém que faltou, mas você pode dizer para a pessoa, irmão, quando a pessoa for lá na sua casa e dizer: olha, está tão difícil, está tão frio, eu vou para o culto e não sinto mais prazer. Escute, irmão, o nosso culto, irmão, não é diversão, nosso culto não é entretenimento, o nosso culto é quebrantamento na presença do Senhor. Se você não trouxer um culto racional, um culto agradável a Deus, pode acontecer o que acontecer, você vai sair daqui murmurando, glória ao nome de Jesus. Não perca tempo, porque Deus quer derramar bênçãos sobre a sua vida, glória ao nome de Jesus. Será que dá para dar glória a Deus, irmão, com essa palavra, ou ficou um pouquinho estreito? Aleluia, oh glória, aleluia. Nós não vamos negociar. Eu não vou trazer aqui na igreja, irmão, pessoas que vão fazer movimento. Não vou trazer. Irmãos, evangelho falso não, avivamento falso não. Por que não, irmão? Porque o verdadeiro está à nossa disposição. Glória ao nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus quer derramar bênçãos sobre bênçãos. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Versículo ainda 17, irmãos, fala: vossos filhos e vossas filhas. Aqui está falando, irmão, de universalidade e também da posteridade. Ou seja, é uma bênção para todos os povos e para a posteridade, ou seja, o avivamento continua. Aqui, irmãos, nós temos um cumprimento parcial. Isso aqui vai se cumprir inteiramente no milênio. Muito bem. Também fala, irmãos, de sonhos e visões. Aprendamos uma doutrina aqui, irmãos. Não quer dizer que só os velhos sonharão e só os jovens terão visões. Não é uma doutrina isso aqui. Porque tem pessoas que falam assim: o jovem, por exemplo, o jovem tiver um sonho, Deus pode dar um sonho para o jovem. Aqui é uma linguagem, uma figura de linguagem. Os jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos. Muito bem. Então quer dizer, irmãos, que Deus continuará falando. Deus fala por sonhos ainda, irmãos? Os irmãos creem que Deus fala por sonho? Deus fala. Deus fala por sonho. Glória a Deus, e fala muito sério, muitas vezes. Aprenda uma coisa, irmão: quando você tiver um sonho com alguém, se for um sonho ruim, só ora. Se for um sonho de alerta, avisa. Se for um sonho de bênção, ora. Se Deus te impulsionar para contar, conte. Porque a Bíblia também fala: olha, se o sonhador sonhar o sonho, conte como sonho e não como profecia. A Bíblia também fala dessa forma. Mas Deus, irmãos, pode fazer maravilhas. Nós temos conversado nos bastidores, pastor Adeísio comigo, sobre um irmão ali de Santo André, que tem um dom. Não é um dom espiritual, é elencado na Bíblia, mas é uma pessoa, irmãos, que tem sonhos, e esses sonhos se cumprem, não é verdade, pastor? E esses sonhos se cumprem, não é? Irmãos, e Deus, Ele não deixa a gente confundido. Deus não deixa a gente confundido. Eu contei aqui esses tempos atrás que eu tive um sonho. Esse sonho, irmãos, era uma linha de pipa, e no final dessa linha de pipa, a parte no alto era uma linha, e a parte de baixo era uma cobra. E Deus me deu a revelação. Não vou contar para os irmãos, mas era uma armadilha. Era uma armadilha. E aquela linha de pipa me mostrou de onde que estava vindo a armadilha. Aleluia. Deus fala. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Um pouquinho antes, irmão, de eu começar a pastorear, Deus me deu um sonho de uma planta
É só a planta. Uma planta como se fosse num aquário. E essa planta, do nada, ela abria e se desenvolvia muito rápido na minha frente. Logo depois Deus nos chamou para pastorear. São coisas, irmãos, que Deus fala conosco e a gente vai guardando no nosso coração. Glória a Deus, e Deus continua falando. Ainda peço ao Senhor, de vez em quando eu peço ao Senhor: Senhor, eu gostaria de ter uma visão. Eu peço ao Senhor, mas não quero ver coisa ruim não, Deus me perdoe. Porque tem pessoas, irmão, que tem cada juízo. E ele fala: eu gostaria de ver as coisas do mundo espiritual. Tenha juízo, irmão. É perigoso tu morrer, rapaz. Senhor, se o Senhor quiser, me mostra uma coisa, mas me mostra uma coisa bonita. Algo maravilhoso, uma visão sobrenatural. Deus pode dar isso para que seja útil para edificação, consolação e exortação. E aí eu volto a dizer, irmãos, Deus tem coisas verdadeiras para nós nesse âmbito. Não é, irmãos, esse negócio que as pessoas veem, dizem que estão vendo e não estão vendo nada. Glória ao nome do Senhor. Quantos dos irmãos aqui, só para eu conferir, já tiveram uma visão? Mostra aqui para mim. Olha aí, a irmã Silvania, a irmã Gisélia, o irmão João, também. Aqui no púlpito tem alguns irmãos que teve alguma visão? Não? Muito bem, os irmãos são sinceros. Eu também nunca tive uma visão. Uma visão assim que aparecesse para mim, descortinasse assim, e eu ficasse fora de mim. Não, nunca aconteceu. Mas que Deus fala. Deus usa assim? Usa. Glória ao nome do Senhor. Eu continuo crendo nisso. Glória ao nome de Jesus. E vou crer até o fim. Bendito seja o nome do Senhor. E essas bênçãos existem para a edificação, correção e consolação da igreja. Glória ao nome do Senhor. Aqui, irmãos, fala a totalidade das pessoas. Glória a Deus. Irmãos, tem pessoas que às vezes chegam numa certa idade, duas coisas que eu não consigo entender, irmãos. Pessoas que chegam numa certa idade e falam: eu não sirvo mais para nada. Não, irmão. Glória ao nome do Senhor. A Bíblia diz que aqueles que estão plantados na casa do Senhor, ainda na sua velhice, darão frutos. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que das crianças Deus suscita o perfeito louvor. E dos jovens? A Bíblia diz que os jovens são fortes porque já venceram o maligno. Glória ao nome do Senhor. Deus tem plano para a igreja independente da idade. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Versículo 18, irmãos, eu quero explanar para os irmãos. Também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Aqui está falando da igreja, porque a profecia de Joel estava apontando para Israel, para a totalidade das nações, mas quando fala servos e servas, está falando da igreja. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, qual é o nosso modelo pentecostal? Vou falar para os irmãos. Qual é o nosso modelo pentecostal? O nosso modelo pentecostal, irmãos, é a liturgia do nosso culto. Qual é? Culto de domingo. A gente canta 3 hinos, faz a leitura bíblica, apresenta os pedidos de oração, oramos, os departamentos cantam, um irmão ou irmã canta um hino avulso, um irmão ou irmã traz uma palavra, um testemunho. Tudo isso, irmãos, preparando para o momento da palavra. Quando chega o momento da palavra, nós estamos quebrantados, nós estamos com o coração preparados para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, a nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus, ela nasceu, irmãos, com um culto muito simples. Qual era, irmãos, a mensagem quádrupla da igreja? Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, prepara o homem e leva para o céu. Era essa a mensagem. Glória a Deus. Homens simples, homens, irmãos, iletrados, mas era o recurso que Deus tinha. E Deus, irmãos, na nossa geração, hoje nós temos condições, irmãos, de estudar. Hoje nós temos condições, irmãos, de fazer simpósio. Hoje nós temos condições de fazer uma faculdade. Não tem condições de fazer uma faculdade, faz um curso teológico. A irmã Beatriz está fazendo, a irmã Thaís está fazendo, alguns irmãos aqui estão fazendo. Irmãos, nós temos essa condição de crescer na graça e no conhecimento. Irmãos, nós estamos vivendo uma era de ouro. Estamos vivendo, irmãos, uma grande oportunidade. Mas nós não podemos perdê-la, porque esse tempo vai passar.
Glória ao nome do Senhor. E aí, irmãos, os nossos cultos, a liturgia do nosso culto, é para que nosso coração vá se quebrantando. Glória ao nome do Senhor. E a presença de Deus tenha liberdade para agir entre nós. Agora, irmãos, se eu chegar no culto e ficar assim, ó. Se eu chegar no culto e ficar assim, ó. Antigamente era tão diferente. Irmãos, a Bíblia diz que você não está sendo sábio. Eclesiastes 7:10, nunca digas, por que foram os tempos passados melhores do que esse? Nunca com sabedoria tal coisa perguntarias. Irmãos, viva o hoje. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas eu estou sentindo uma sequidão. Seja você um rio, meu irmão. Seja você um rio, minha irmã. Deixe o rio da graça fluir a partir de você, e outras pessoas vão ser contaminadas, no bom sentido, pelo rio de Deus. Glória ao nome do Senhor. Aí, irmãos, o que a gente faz? O que a gente faz? Não funciona a liturgia, porque as pessoas começam, irmãos, a olhar para o culto e dizer, não é a mesma coisa. Sabe o que acontece, irmão? Aí a gente começa a pedir emprestado para o falso. Aí começa, irmãos, as pessoas trazerem misticismos na igreja. Aleluia. E aí, irmãos, a coisa começa a ficar complicada. Porque, irmãos, se cair um violão na igreja, o sangue de Jesus tem poder, o inimigo se levantou. Que isso, irmão? Entrou um morcego na igreja, pronto, irmão, misericórdia. Se entrar um morcego, então, fosse borboleta ainda tudo bem, mariposa tudo bem, mas morcego, irmão, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Irmão, nós estamos na terra, irmão. No dia que você estiver tão crente desse jeito, se prepara que tu vai para a glória. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque a gente começou a misturar as coisas. O culto é simples, Deus é simples, Deus faz as coisas na simplicidade. Glória ao nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Um certo irmão, uma vez, muito católico, muito tradicional, falou para a família de um irmão que estava indo na igreja, não vai lá não, eu não vou lá não, porque eu fiquei sabendo que lá na igreja dos protestantes, era assim que a gente era chamado, lá eles têm um bode preto que aparece no culto. Aleluia. E o irmão falou, então eu vou lá para ver, só de curiosidade, eu quero ver esse bode preto. Irmão, aqui não tem bode preto não, aleluia. O irmão chegou, irmão, a palavra, aleluia, impactou o coração dele, ele entregou-se para Jesus, virou crente, glória ao nome de Jesus. E aí perguntaram, e o bode preto, você achou? Ele falou, não, eu achei o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, glória ao nome de Jesus, aleluia. Culto simples, irmão, aleluia, sem misticismo, glória a Deus, né? Não, irmão, daí daqui a pouco a gente tem que fazer o quê? Descer do púlpito, né? Começou uma moda há um tempo atrás, irmão. Não estou falando do menino que fez isso aqui domingo, não. Na simplicidade, deixa Deus usar. O menino foi uma benção. Mas tem irmãos que saem do meio do púlpito, vai lá. Outros pregam, profetizam, arranca o paletó, joga no meio da igreja. Nós não aprendemos assim não, irmão. Nós não aprendemos assim não. E nem é isso. Irmãos, isso aí é modismo. Isso é modismo, arrancar o paletó e jogar no meio da igreja para a igreja cair. Tenha dó, irmão. Ninguém vai cair nisso não. E o evangelho está sendo em muitos lugares escandalizado por causa disso. Irmãos, aqui não. Ou é o verdadeiro ou o falso a gente não quer. Se o verdadeiro não chegar, nós vamos continuar pedindo, Senhor, manda rio, manda fogo, manda unção, manda graça, mas no tempo do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E também do meu espírito derramarei sobre os servos e servas naqueles dias e profetizarão. Versículo 19. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Aleluia. Glória a Deus. E finalmente, irmãos, versículo 19. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra,
sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. O que é profetizar, irmãos? Não é só predizer o futuro, é falar em nome de Deus. Isso aqui, irmãos, é muito sério. A igreja é uma voz profética na terra. A igreja tem que ser uma voz profética na terra. O que isso quer dizer? O que é uma voz profética? Irmãos, os profetas antigos, eles não abriam uma tendazinha, irmãos, e colocava lá uma plaquinha, olha, receba aqui a sua profecia. Ou abrir uma live na internet, né? Porque também tem esse negócio agora, né? Abrir uma live e a pessoa começa a profetizar. Uns vê carro branco, outros vê apartamento, né? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, tome cuidado, irmão, isso aí é sortilégio. Se você não faz isso, irmão, avisa quem faz, para a pessoa não entrar nisso aí não. Deus não está nesse negócio, irmão. Se Deus quer dar, Ele dá. Se Deus precisa falar com você através de um profeta, Ele manda lá na tua casa. Você não precisa ir atrás disso não. Glória ao nome do Senhor, aleluia. A igreja é uma voz profética, aleluia. Quem olha para a igreja, irmãos, sente vergonha do pecado. A igreja, irmãos, ela deve ser, Paulo fala que a igreja é fator de emulação para Israel. Olha que palavra difícil, emulação. Já ouviu isso, pastor Mário? A igreja, ela serve de emulação para Israel. O que é emulação, irmãos? Inveja. Paulo fala, olha, a igreja, ela é também, uma das vocações da igreja, é causar ciúme em Israel. Isso está lá em Romanos. Depois os irmãos procurem essa palavra na Bíblia, e os irmãos vão achar. Olha, irmãos, o que nós somos. O mundo olha para nós e fala, olha, eu estou errado, eu preciso me converter. Aleluia. A igreja é luz do mundo, sal da terra. Essa passagem aqui, irmãos, e profetizarão, não é só para dizer o futuro, não. Glória a Deus. Escute uma coisa, meu irmão, meu jovem, minha jovem, quando você está lá na escola, e você não entra pelo curso normal da natureza, você está lá na faculdade, você não entra pelo curso normal da natureza, você não faz o que os outros fazem, você anda na contramão. Escute, você está profetizando, a sua vida é uma voz profética no meio desta geração corrompida e perversa. Glória ao nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Os irmãos se lembram de Isaías. Isaías, irmãos, ele confessou, ele falou, Senhor, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas, aleluia, um dos serafins que assistia diante do trono de Deus, saiu do trono, pegou uma brasa do altar, e foi lá com a tenaz, pegou a brasa, e tocou os lábios do profeta, e a Bíblia diz que os lábios do profeta foram purificados. E aí, irmão, o que aconteceu? Aleluia, a voz de Deus bradou, aleluia, quem há de ir por nós? E o profeta, que há pouquinho estava dizendo, ai de mim que só vou perecendo, sentiu os lábios purificados e disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Glória ao nome de Jesus, aleluia. Mantenha-se na sua pureza, mantenha-se na sua posição. Glória ao nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, oh aleluia, glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Vai valer a pena, irmãos, vai valer a pena. A igreja é uma voz profética. Mas aqui, irmãos, no versículo 18 e 19 e 20 e 21, melhor dizendo, fala do período tribulacional, e nós falamos muito sobre isso, irmãos, durante o tempo que nós estávamos ministrando sobre o Apocalipse. Glória a Deus. E aqui, irmãos, cabe uma grande reflexão para nós. Os tempos em que nós estamos vivendo são tempos de muita sequidão.
sequidão espiritual. Não estou falando dentro da igreja, estou falando do mundo. O mundo, irmãos, está completamente apático às coisas de Deus. O mundo, irmãos, está de ponta cabeça. Vou dar um exemplo para os irmãos, bem simples, bem singelo, bobo até. Essa semana, irmãos, acho que foi domingo, morreu um cavalo aqui em Indaiatuba. Morreu um cavalo aqui. É isso? Ficou famoso o negócio aí por causa do cavalo. Os irmãos estão sabendo desse assunto? Muito bem. Pronto, agora o pastor Alex está pregando sobre o cavalo que morreu. Bom, os irmãos vão entender onde eu quero chegar. Irmãos, lá em Romanos 1, se você for ler na sua casa, você vai ver que a geração perversa e corrompida, ela decidiu amar mais a criatura do que o Criador. E depois eu fiquei sabendo que as pessoas viram o coitadinho do cavalo lá na Conceição, né? Aí eu falo, irmãos, ninguém para parar o homem, né? Mas depois que vira notícia, todo mundo quer ser o caçador, né? Depois que a onça morreu, todo mundo quer ser o caçador. Muito bem. E agora, irmão, qualquer desse tipo de notícia, o que acontece? As pessoas começam, irmãos, a inverter valores. Inverter valores. Quando você vê, irmãos, uma pessoa sofrendo uma violência, não causa a mesma comoção quando é um animal. Deveria causar comoção nos dois, mas é mais para um animal do que para um ser humano. Isso está mostrando, irmãos, que os tempos em que nós estamos vivendo cai exatamente onde nós lemos a semana passada, em 2 Timóteo, se não me foge a memória, 3:1, que fala que os homens serão amantes de si mesmos, irreconciliáveis, detratores, irreverentes aos pais e mães, desobedientes aos pais e mães, infiéis nos contratos, mais amantes dos prazeres do que de Deus, sem afeto natural. Pronto, chegamos. Afeto natural. O que é afeto natural? Você vê uma pessoa sofrendo, você tem compaixão daquela pessoa, você tem que se compadecer mais. Mas o que a gente pensa quando vê alguém sofrendo, irmão? O que será que essa pessoa fez para estar nessa situação? É ou não é verdade, irmão? Quando a gente vê alguém sofrendo, né, a gente fala, sei não, hein? O que será que ela fez? Aí a Bíblia, acha esse versículo para mim aí, irmão. O patriarca Jó dizendo assim, até vocês deveriam mostrar compaixão com o seu amigo, mesmo aqueles que tivessem perdido o temor do Senhor. Eita, Jesus. A Bíblia, irmão, não deixa passar nada. O patriarca Jó, ele diz assim, vocês deveriam ter compaixão do seu amigo, mesmo daqueles que perderam o temor do Senhor. E aí? Como dizia o meu velho pai, saia dessa. Aleluia. Mas quando a gente vê, irmão Cláudio, alguém sofrendo, a gente fala, está nessa situação, ixi, vai ver o que essa pessoa aprontou. E aí, irmãos, o que significa isso? É o esfriamento do amor que o Senhor Jesus disse, que antes do fim, irmãos, o amor de muitos esfriaria. Mas eu quero louvar a Deus pela vida dessa igreja, irmãos. Aqui, graças a Deus, o amor não tem esfriado. Aleluia. Pelo contrário, irmãos, quando a gente vê alguém sofrendo, estenda a sua mão, e estenda a sua mão com compaixão, porque você vai ser recompensado no tempo ou na eternidade para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Acharam aí, irmãos, a referência? Por favor. Senão vou passar por mentiroso, irmão. Me ajuda aí, tá bom? Mas a Bíblia fala isso. Tá? Deveria o amigo mostrar compaixão, mesmo aquele que tivesse perdido o temor do Senhor. Está lá em Jó. Continuemos aqui, irmãos. Leia para nós, Romanos 10 e 13. Falando da salvação. Glória a Deus. Romanos 10 e 13. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Irmãos, o mundo está clamando, ainda que em silêncio, mas está clamando por salvação. Glória ao nome do Senhor. Não pense os irmãos, não se engane os irmãos. A salvação está disponível, irmãos, para todo aquele que invocar
o nome do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Isso traz aqui para nós, irmãos, uma grande responsabilidade. Anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho, irmãos, com a nossa vida. Anunciar o Evangelho, irmãos, com a nossa palavra, com a nossa vida. Anunciar o Evangelho, irmãos, longe. Anunciar o Evangelho perto. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O pastor Ezequiel não está aqui, mas ele é testemunha ocular. Nós vemos pelas notícias. Mas o pastor Ezequiel trabalha lá em São Paulo. E lá em São Paulo tem um lugar chamado Cracolândia. Todo mundo já ouviu falar da Cracolândia. Lá na Cracolândia, irmãos, existem todo tipo de pessoa. Advogado, médico, juiz, padre, pastor, jogador de futebol, pobre, rico, sábio, ignorante, feio, bonito, tudo lá. Tudo lá. E a gente, pelas notícias, a gente olha aquilo ali, irmão, e a gente fica imaginando que deve ser uma filial do inferno. Desculpa a palavra pesada, os irmãos me perdoem, por favor. Me perdoem, em nome de Jesus. Mas deve ser, irmão, terrível. Mas eu quero dizer, irmão, se chegar alguém ali, cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, e começar a falar, olha, Jesus ainda te ama, Jesus ainda tem um plano na sua vida, Jesus quer te libertar. Irmão, se essa pessoa abrir o coração para Jesus, essa pessoa também será salva. Glória ao nome de Jesus, aleluia. Agora eu quero te dizer, irmão, se Jesus salva a pessoa que está lá na Cracolândia, a pessoa que está lá na Sarjeta, a pessoa que nesse momento está num prostíbulo, a pessoa que nesse momento está, irmãos, num boteco, aleluia, o Senhor pode alcançar esta vida também. Glória ao nome de Jesus, aleluia. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa mensagem, irmãos, a igreja não pode perder. Aleluia, essa mensagem não pode sair dos lábios da igreja. Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva. Glória ao nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. A leitura que a irmã fez para nós: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória ao nome de Jesus. Aqui, irmãos, não há acepção de pessoas. E a graça de Deus, irmãos, ela é tão grande. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus é tão grande, que a Bíblia diz lá em Hebreus que após a morte segue-se o quê, irmãos? Depois da morte segue-se o quê? O juízo. Mas enquanto, irmãos, a pessoa não morre, a porta da graça está aberta para aquela pessoa. Aleluia.